Olá pessoal, sou o professor Lucas Fagundes e nesse vídeo nós vamos resolver a questão de número 133 do caderno rosa do Enem. A questão que possivelmente é a questão mais difícil da prova. Vamos dar uma olhada na questão. A penicilamina é um medicamento de uso oral utilizado no tratamento de várias doenças. Esse composto é excretado na urina, cujo pH se situa entre 5 e 7. A penicilamina, cuja fórmula estrutural plana está apresentada, possui 3 grupos funcionais que podem ser ionizados. A carboxila, que é esse grupo aqui, cujo pKa é igual a 1,8, o grupo amino, que pode ser convertido em amínio. Então, na verdade, quem pode ser ionizado é o amínio, que tem o pKa, que pode ser, na verdade, perder o próton, é o amínio, cujo pKa é igual a 7,9, porque Ka refere-se à constante de acidez, então a liberação aqui do H+. Quem pode liberar o H+, é o amínio, NH3+. O tiol, que é o SH, cujo pKa é igual a 10,5. Ok. Sabe-se que pKa é igual a menos log de Ka. Qual estrutura derivada da penicilamina é predominantemente encontrada na urina? Para resolver essa questão, eu sugiro que você busque pelos extremos. Você vai ter que encontrar qual é a estrutura que vai ser predominante em pH 5 e 7, nessa faixa de valores. Seria interessante você entender qual é a estrutura predominante num pH extremamente baixo e depois num pH extremamente alto. E uma outra dica que eu daria para você é, ao invés de trabalhar com os valores de Ka, de pKa, trabalhe com os valores de Ka, que fica muito mais fácil o entendimento. O pKa é menos o log de Ka. Então a gente pode abrir essa expressão da seguinte forma: menos log de Ka é igual a pKa, ou seja, o log de Ka é igual a menos pKa, só reorganizando a expressão. Sendo assim, o valor de Ka vai ser igual a 10 elevado a menos pKa. E olha só que interessante, quanto menor o valor de pKa, maior o valor de Ka. Perfeito? Quanto menor o pKa, mais ácido é aquele grupo em questão. Então eu vejo aqui, olha, a carboxila tem um Ka igual a 1, igual a 10 elevado a menos 1,8. 10 elevado a menos pKa. Eu vou arredondar o valor aqui para menos 2, arredondando, para ficar fácil, porque os valores estão bem distantes. O grupo amínio, que é o grupo passível aqui de sofrer ionização, ele tem um pKa igual a 8 aproximadamente, né? Então vou colocar aqui, o Ka dele é igual a 10 elevado a menos 8. E o tiol, ele tem um pKa igual a 10,5, então o Ka dele é aproximadamente 10 elevado a menos 10,5. Eu vou arredondar aqui para 10 elevado a menos 10. Sendo assim, a gente já consegue fazer uma previsão de qual grupo é o mais ácido e qual grupo é o menos ácido. A gente já sabe que o grupo carboxila é o grupo mais ácido dentre os três e o grupo tiol é o grupo menos ácido dentre os três. Ele vai ser o grupo com maior dificuldade em liberar hidrogênios em solução aquosa. Agora, vamos fazer algumas considerações sobre o princípio de Le Chatelier para que a gente possa entender qual vai ser a espécie predominante. Vamos ver aqui, por exemplo, se eu tivesse um ácido HX em meio aquoso, a gente sabe que pela teoria ácido-base de Bronsted, o HX vai doar o próton para a água, formando a espécie ionizada do ácido, que é a espécie X-, mais H3O+. Então, no meio fortemente ácido, em meio ácido, a gente vai ter uma alta concentração de H3O+. Então, em meio ácido, fortemente ácido, a concentração de H3O+, ela vai ser muito grande. E aí, pelo princípio de Le Chatelier, se você tiver uma alta concentração dessa espécie, você vai ter uma tendência de deslocar o equilíbrio para cá. Então, num meio ácido, predomina a forma associada, que é assim que a gente chama, a forma que não liberou o próton. Então, predomina a forma associada. Beleza? Isso, então, olha, é deslocamento de equilíbrio, tá? Princípio de Le Chatelier. Vai predominar essa forma quando o meio estiver muito ácido. O mesmo tipo de análise você pode fazer quando você tiver a base. Porque, olha, o grupo amínio ali, ele, na verdade, é um amino protonado. É um grupo amino que ganhou prótons. Então, o que vai acontecer é
dependendo de qual vai ser o pH do meio, este grupo NH3 mais aqui, ele pode se converter em amino, tá certo? Liberando aqui H3 ou mais. Então, se eu tiver no meio fortemente ácido, o que vai acontecer também é que a concentração de H3 ou mais vai ser muito alta e esse equilíbrio vai deslocar para cá e quem vai predominar vai ser a forma protonada. Então vamos colocar aqui, olha, predomina a forma, a gente vai chamar aqui de protonada. Isso no meio fortemente ácido. Então a gente vai ter duas situações aqui, olha. No meio ácido. No meio ácido vai predominar dentro desses três grupos, que é o grupo RCOH, NH2 e SH. No meio ácido vai predominar aqui o grupo RCOOH, tá certo? Ele vai predominar a forma associada. O grupo amino vai predominar na forma RNH3+, vai predominar a forma protonada. E o grupo SH, ele vai predominar na forma protonada, RSH. Ali ele está HS, mas é SH, tá? Se tivesse é só uma questão de escrita, beleza? Uma outra coisa que tem que ficar clara para o estudante, né, para o estudante que está analisando essa questão aqui comigo é os valores de Ka. O valor de Ka aqui é 10 a menos 2, então esse vai ser o primeiro hidrogênio a sair. Esse daqui vai ser o segundo hidrogênio a sair, porque ele tem um Ka de 10 a menos 8. Repara que ele vai sair bem depois. E esse daqui vai ser o último hidrogênio a ser liberado, que o Ka dele é 10 a menos 10. Então agora vamos ver num meio fortemente básico. O que nós teremos? Num meio básico, o COOH já vai estar na forma COO-, porque num meio fortemente básico, vou colocar aqui de vermelho, de vermelho não, vamos colocar de roxo para não confundir ali com o meio ácido. Se eu tiver um meio básico, os íons hidroxilas vão consumir o íon H3 ou mais. Então esse equilíbrio que a gente já tinha escrito aqui, que predomina a forma associada, ele vai ser deslocado para cá. Então em meio básico predomina a forma ionizada. Tá? Então predomina aqui X-. O mesmo vai acontecer se você analisar o equilíbrio onde você tem o grupo amínio, tá? Porque o OH- vai consumir os íons H+, H3 ou mais, vai predominar a forma básica, né? Aqui B, né? No caso ali do grupo é o grupo amínio, beleza? Então quem vai predominar em meio básico são as espécies que vão liberar o H+, então RCOO-, RNH2 e RSH. Isso no meio S-, perdão. Isso no meio fortemente básico. Agora, vamos lá, vamos analisar as alternativas. Eu vou destacar aqui quais são as espécies carregadas para que a gente possa fazer uma análise, que são RNH3, RCOO- e RS-. Uma coisa é clara, isso tem que ficar claro para vocês. O S- só vai existir depois do COO-, porque ele tem um menor Ka, ele vai ser o último grupo a ser formado. Então não pode existir o grupo S- se não existir também o COO- e o NH2, tá certo? O S- não pode existir com o NH3, mas ele não pode existir com COOH. Então, olha, você volta aqui nas alternativas e você consegue eliminar algumas coisas. Veja aqui, por exemplo, o S- está existindo aqui junto com o COO- e o NH2. Isso é o que acontece quando o meio está fortemente básico. S-, COO-, NH2. Então isso daqui é a característica de um meio básico. A urina ela está no meio ácido, pH aqui entre 5 e 7, então não corresponde aqui à nossa alternativa. Na letra B, o S- está coexistindo com COOH, isso daqui seria impossível de acontecer. Para ele ter liberado o hidrogênio, o COOH também teria que ter liberado, então não faz sentido. A mesma coisa vale aqui na letra D. Se você formou o S-, o NH3+, já teria que ter perdido esse próton, isso daqui também não teria acontecido. E aí você fica entre a letra C e a letra E. A letra C e a letra E ela trazem ambas estruturas possíveis, tá? E aí, olha, a letra E ela é a estrutura num meio fortemente ácido. Então, olha, no meio fortemente ácido, o ácido carboxílico estaria protonado,
tá certo? Num pH muito baixo. Mas o pH aqui já está próximo de 5 e 7. Nesse pH é muito provável que o ácido carboxílico pelo menos já tivesse liberado o próton. Então faria sentido, de maneira analítica, marcar, de maneira analógica, né, por interpretação, marcar a letra C como alternativa mais provável. Você tem aqui, olha, o ácido carboxílico tendo liberado seu hidrogênio e o NH3+ estando ainda na forma protonada. O NH2 está na forma protonada. Isso tem um nome, né? É um nome muito comum em bioquímica, que é o zwitterium. Isso acontece com aminoácidos. Eu vou depois ter que conferir a grafia se é com 2 T's mesmo. Depois confere, dá um Google aí. Tá? Zwitterium. Isso é muito comum em aminoácidos, porque você tem um grupo amino com um grupo carboxila. Isso daqui provavelmente isso daqui tem a estrutura de um aminoácido, né? Um COH com grupo amino aqui logo no primeiro carbono, que é o que a gente chama lá em bioquímica de carbono alfa. Eu não sei se ele é um aminoácido essencial, tá? Mas ele é de fato, isso aqui é de fato um aminoácido. Ok. Tendo feito essa análise, então, olha, como é que a gente confirma que a resposta correta é a letra C? A análise agora ela vai ficar um pouco mais aprofundada. Primeiro, o Ka ele pode ser escrito como sendo o X-, o H3O+, sobre o HX. Essa daqui é a constante de equilíbrio para a reação do ácido. Se você estiver falando da base, você vai escrever a mesma coisa, tá? Só que vai colocar aqui a forma base, H3O+, e BH+, é o grupo amínio. Beleza? Ok, se a gente aplicar o menos log dos dois lados da expressão, a gente vai ver que menos log de Ka, que é o pKa, ele é igual, eu vou rearranjar aqui, olha, eu vou colocar esse H3O+ aqui para frente, menos log de H3O+, vezes X- sobre HX, beleza? Isso daqui, olha, log do produto é igual à soma dos logs. Então eu vou reestruturar essa expressão, vou escrever aqui, olha, isso daqui vai ser o meu pKa, o menos log de H3O+ vai ser o pH, e aqui vai ficar menos log de X- sobre HX. Menos log de X- sobre HX. Os detalhes de manipulação de logaritmo eu vou pular aqui para a gente não gastar muito tempo nessa questão, tá? Mas olha, se eu inverto o numerador com o denominador no logaritmo, eu posso simplesmente trocar o sinal ali, tá? Porque é como se eu estivesse levando todo mundo a -1, tá? Então fica HX mais log de HX sobre X-. Ok. E olha, de maneira similar, o pKa vai ser igual a pH mais o log, só que agora não de HX, né? Agora a gente vai ter da forma BH+ sobre B. É a mesmíssima análise. Vou analisar o grupo amínio para ver se ele vai estar na forma protonada ou não. E depois vou analisar o grupo carboxila para ver se ele vai estar na forma protonada ou não. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer pelo pKa. Olha lá o valor de pKa do grupo carboxila. É 1,8. Então, olha, 1,8 num pH igual a 5. Vamos arredondar isso daqui, né? Vamos colocar 2. A gente tinha arredondado para 2. O pH é igual a 5. A gente vai ter o log da forma associada. A forma associada é RCOOH sobre a forma RCOO-. Beleza? Isso aqui era para o grupo carboxilas. Deixa eu trocar aqui, olha. Carboxila. E aqui para o grupo amínio. Observa o seguinte, né? Aqui vai dar 2 menos 5, vai dar -3, tá? Menos 3 é igual ao log disso. O log está na base 10, então vai ser 10 elevado a -3. Então eu só estou poupando aqui o trabalho, já escrevendo direto. RCOOH, a concentração de RCOOH, vai ser igual a 10 elevado a -3 RCOO-.
Isso indica para a gente que esta forma é a forma predominante, tá certo? Essa forma é 1000 vezes mais predominante do que essa, a forma CO-, a forma desprotonada. Tá? Agora vamos fazer para o grupo amínio. A gente vai fazer a mesma lógica, a mesma análise. O pKa do grupo amínio, ele vale 8, a gente arredondou lá. Tá? Então vai ficar 8 é igual ao pH ali, eu considerei 5, considerando pH igual a 5, mais log de BH+, aí agora BH+, então vai ser RNH3+, sobre RNH2. Concentração disso. Tá legal? Vamos ver como que fica. Se a gente fizer aqui, olha, vai ficar 8 menos 5, vai dar 3. Vai dar 3 é igual a log de 10 elevado ao que está ali dentro, né, do parênteses. Então vai ficar 10 a 3 é igual R de NH3+, vai ser igual a 10 a 3 R de NH2. Ou seja, quem predomina é a forma do íon amino. Ele é 1000 vezes maior do que a forma do NH2. Beleza? Sendo assim, a gente provou agora matematicamente que a resposta correta é a resposta da C. Eu vou ter o grupo CO- já desprotonado, o NH3+ ainda não sofreu a desprotonação, o SH só vai sofrer a desprotonação em pH lá básico mesmo, tá? pH bem acima de 7. Mas em pH abaixo de 8, o íon amínio ainda não perde o seu próton. Ele começa a perder o próton, né, em pH próximo de 8. Quem pH próximo de 8, olha a continha matemática, que vai dar 8 menos 8 aqui, log disso vai ser igual a 0, 10 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, a partir de pH 8, a forma amino vai começar a predominar em relação à forma amínio. Gente, então, gabarito dessa questão é a letra C. Eu já deixo claro para vocês, para resolver uma questão dessa, você tem que ter uma proficiência muito grande dentro do tópico equilíbrio químico. Essa é uma questão difícil. Foi certamente uma das questões mais difíceis do Enem, das últimas provas. Então, o aluno que não acerta esse tipo de questão, ele pode ficar tranquilo, porque é muito provável que a maioria dos alunos errem, e os que acertam essa questão, eles certamente podem ser penalizados ali pela TRI. Ela pode ter um valor, não penalizado, mas a TRI dessa questão ela pode ter um valor muito pequeno, dependendo da nota ali do estudante. Então ela não é uma questão para entrar em desespero, é uma questão para você olhar com tranquilidade e, se não der para fazer, tá tudo bem. Tá legal? Espero que tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o like e aproveita para me seguir lá no Instagram. Né? Você vai seguir lá no @bizudaquímica. Tranquilo? Beleza, pessoal? Um grande abraço aí para todos vocês e valeu! Tchau, tchau!